Agradecemos pela oportunidade de te servir, Deus. Quem é semelhante a ti? E quem pode fazer as obras que o Senhor realiza tão poderosamente? Que venha o teu reino, Pai, sobre nós, sobre os nossos corações. Que seja feito nas nossas vidas na terra como é no céu. Bendito é o teu santo nome, Pai. Nós te bendizemos e nós te adoramos. Pai, glorificamos a tua presença nessa hora. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nos ajude nessa noite, nos ajude de acordo com o teu coração e com a tua mente. Oh Senhor, nós estamos em ti, Jesus, o Senhor está em nós. Oramos pela manifestação do teu reino, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Deus abençoe vocês. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 8. Glória ao nome de Jesus. João capítulo 8. Aleluia. Nós te amamos, Deus. Obrigado pela tua presença tão poderosa nesse lugar. Maravilhoso é o teu nome. Versículo 31, quantos acharam? Diga amém. Versículo 31. Vou aumentar um pouco. Eu vou continuar falando um pouco sobre liberdade, sobre a importância disso. Versículo 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Amém? Nós estamos vivendo dias de transição, e uma das coisas mais interessantes, como nós vemos falando nesses dias, é que Jesus veio nos libertar, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Existe um chamado de Deus para trazer uma libertação, a salvação e libertação nas nossas vidas. E é o desejo de Deus que nós sejamos transformados de dentro para fora. Jesus diz que se nós permanecermos em suas palavras, nós seremos seus discípulos. E ele diz: uma vez que vocês permanecem nas minhas palavras, vocês vão conhecer a verdade, e essa verdade irá libertar vocês. Tem pessoas que pensam que só tem uma liberdade física o suficiente, e o Senhor decidiu mostrar para nós que antes da liberdade física, primeiramente nós precisamos adquirir essa liberdade no nosso interior, na nossa alma e na nossa mente. E a palavra de Deus fala o que Jesus veio fazer. Jesus conta que o homem é preso a algo chamado de pecado. Qual é o problema da humanidade? Nós podemos dar vários nomes, mas a raiz do problema é pecado. Parece que essa palavra ficou tão estranha para muitas pessoas. Tudo que nós estamos vivendo hoje que faz mal para a humanidade tem uma raiz, e essa raiz é a raiz de pecado. Desde que o homem comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desde que o homem desobedeceu a Deus, a partir daquele momento, nós começamos a abraçar a escravidão. Nós começamos a ser oprimidos. Nós começamos a viver uma vida oprimida, sem expectativa, sem poder fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. Qual é o resultado da vida de escravidão? É não ter futuro. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. E a morte, querido, não é apenas uma morte física.
A morte física, como resultado do pecado, é apenas o resultado a longo prazo de algo que vai acontecer na vida das pessoas. Mas uma vez que nós abraçamos o pecado, uma vez que nós vivemos uma vida de pecado, agora tudo que o homem toca, ele destrói. Tudo que o homem toca, agora ele não pode viver a sua melhor performance, ele não pode viver a sua melhor vida. Por quê? Porque a vida de pecado não apenas causa morte física, mas causa morte tudo que está ao nosso redor. Nós vivemos uma mentalidade de morte, nós vamos trabalhar em prol da morte por causa do pecado. E Jesus está falando o seguinte: se o Filho vos libertar, vocês vão ser livres. E pecado, querido, eu quero deixar isso já claro, pecado não se liberta com curso de psicologia e é um psicólogo, um terapeuta. Pecado não se liberta quando você fica rico. Pecado não se liberta quando você conversa demais, faz cartas. Pecado não se liberta quando você lê bons livros. O pecado é algo tão sério que só o Espírito de Deus pode nos libertar. Só Deus mesmo. Se fosse algo que alguém pudesse resolver, Deus tinha enviado um anjo. E como eu tenho falado nesses dias, o povo de Israel sai do Egito. E eles significam um simbolismo de nós saímos do mundo e indo para a terra prometida. E infelizmente muitos que saem do Egito não entram na terra prometida, eles morrem no deserto. Porque de alguma forma as pessoas aprenderam a amar a opressão, mas não o opressor. É engraçado que o povo de Israel tinha saudade da opressão, mas não de Faraó. É por isso que eles falam: nossa, bom era no Egito, nós podíamos estar comendo cebola, alho. Quantas pessoas têm saudade das coisas do mundo, das coisas que fazem pecar, mas eles não têm saudade do diabo. Ninguém gosta do diabo. E o Senhor está começando a tratar nas nossas vidas e mostrar: existe algo que nós precisamos ser libertos, e essa libertação é do pecado. E Jesus fala: só o Filho do Homem pode te libertar do pecado. Só o Filho do Homem. Enquanto houver pecado, vai haver destruição. Enquanto houver pecado, famílias vão ser destruídas. Enquanto houver pecado, vai ter racismo. Pessoas perguntam: o que é racismo? Racismo é pecado. Como adultério é pecado. Como mentir é pecado. Todas essas coisas são fruto e não raiz. Eu percebo que na nossa humanidade nós temos tido vários debates. Eu percebo que na sociedade nós temos lutado contra os frutos, mas nunca contra a raiz. E sabe qual é o problema disso? Quando você luta contra o fruto, você pode até acabar com o fruto agora, mas daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 50 anos, nós temos que lidar com a mesma circunstância, que a raiz não foi tratada. E a raiz não pode ser tratada por mãos humanas. A raiz não pode ser tratada nem por um anjo. Não existe uma oração forte que lide com a raiz do pecado. Não existe leitura bíblica que lida com a raiz do pecado. Deixa eu falar uma coisa para você: ler a Bíblia não vai lidar com o seu pecado. Ele vai revelar ele. A palavra de Deus fala em Romanos 8. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Romanos 8. Nós vamos passear um pouco hoje pela palavra de Deus, versículo 1. A palavra fala que a lei não foi capaz de resolver o problema do pecado. Jesus fala que se Ele nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres. O pecado é o grande problema. E quem continua pecando, diz a palavra de Deus, é escravo. Nós como crentes precisamos entender que o Senhor tem nos chamado para algo poderoso. Pecado é errar o alvo e o resultado é a morte. Versículo 1. Portanto, Romanos 8, versículo 1. Não há mais nenhuma condenação esperando por aqueles que estão em união com Cristo Jesus. Por quê? Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, em algumas traduções diz a lei do Espírito e da vida,
me libertou da lei do pecado e da morte. Preste atenção. Quando o homem abraçou, lá no jardim do Éden, o pecado, foi criado na terra uma lei. Existem essas leis que caminham juntas, é a lei do pecado e da morte. O pecado sempre vai conduzir à morte. Sempre. Essas duas leis, elas operam de forma poderosa. E o apóstolo Paulo está dizendo algo bem interessante. Ele fala o seguinte: eu dou graças a Deus por meio de Cristo, porque por meio dele foi lançada uma nova lei, que é a lei do Espírito de vida. Só a lei do Espírito de vida pode libertar-nos da lei do pecado e da morte. Querido, pecado e morte é como lei da gravidade. Você pode não querer. O apóstolo Paulo fala o seguinte: o mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo. Quantos de nós, eu quero que você entenda isso, quantos de nós queremos fazer o bem? É na intenção de fazer o bem que tem muita gente matando. É na intenção de fazer o bem que tem muita gente fazendo coisas extraordinariamente más. É na intenção de resolver problemas que pessoas estão causando mais problemas, porque eles não entendem que a raiz que está por trás daquilo que eles pensam é uma raiz chamada pecado. O apóstolo Paulo, eu digo algo, você que é cristão, e hoje eu estou falando para você cristão, se você nunca lutou contra o pecado, tem duas alternativas. Ou você nunca recebeu a Deus de fato, Jesus Cristo, Senhor, Espírito Santo, e Ele começou a te incomodar em algumas áreas da sua vida, ou você não tem noção do que é pecado. Você não tem noção alguma. Mas é algo tão sério que Deus não pôde enviar um anjo. Deus teve que enviar o seu próprio filho. Deus teve que enviar a si mesmo para resolver o nosso problema. Vocês estão comigo ou não? Amém? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele começa a falar, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, porque estava enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Heber, como que eu sei que eu vivo uma vida voltada para a carne ou voltada para o Espírito? Bom, a sua mente, os seus pensamentos, a forma de pensar, ela é modificada. O que você pensa mais? Em como agradar a sua carne ou em como agradar a Deus? O que ocupa mais os seus pensamentos? Em cumprir o seu propósito, em cumprir o seu destino ou agradar a minha carne? E deixa eu falar algo para você, querido. Pecado e carne, eles não têm paredes que consigam segurar. Não é porque nós estamos num templo religioso, não é porque as pessoas fazem obras de caridade, não é porque as pessoas dizimam ou ofertam ou vão ao culto, em que elas não têm obras da carne na sua vida, em que elas não têm uma vida de pecado. Estar na igreja não te garante ter vitória sobre o pecado. Fazer parte de algum ministério não nos garante ter vitória sobre o pecado. É mais sutil que isso. É tão interessante que Jesus, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele expõe a vida de carnalidade, de pecado dos homens considerados mais santos da sua época. Os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os homens considerados mais santos foram expostos através da vida de Jesus, e Jesus mostrou publicamente que aqueles homens que estavam transvestidos de religião, de bondade, de oração, eram pessoas carnais e
e pecaminosas. Na realidade, Jesus os chama de filhos do diabo. Nossa, que absurdo! E sabe o que eu percebo? Que às vezes nós gostamos tanto das pessoas e vemos bondade nas pessoas. Deixa eu falar algo para você, querido. Nessa minha experiência buscando o Senhor de 20 anos de ministério, percebi, pessoas boas também são carnais. São carnais. O apóstolo Paulo fala algo bem interessante. Quem vive de acordo com a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. E ele diz no versículo 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Querido, a nossa carnalidade não é tratada acusando alguém. A nossa carnalidade não é tratada. E na realidade, todo o crente carnal, ele é sempre ponte para o diabo operar. A pessoa que vive em pecado, olha que interessante, a pessoa que vive em pecado, ou a pessoa que tem a mentalidade da carne, ela consegue trazer o diabo do reino espiritual para o reino físico. A pior coisa que tem é quando você vai fazer um trabalho espiritual, Deus te ungiu para fazer algo, você está na linha de frente e você está junto com o seu time com pessoas carnais. Elas são sempre a ponte do inimigo. O inimigo sempre usa elas, porque a mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus. Ela não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. Ainda que uma carne queira, ainda que um crente carnal queira servir a Deus, ele não consegue. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. A Bíblia não diz que quem é dominado pela carne não pode ser usado por Deus. Porque Deus usa até um jumento. Pessoas carnais podem ser usadas por Deus, mas não o agradam. Elas não o agradam. Eu gosto de uma história muito antiga e muito famosa de uma irmã cristã que ela estava passando por alguma dificuldade. Ela se inscreveu num programa de televisão para ganhar. Há muito tempo atrás tinha esse negócio de ganhar um caminhão da felicidade, caminhão de não sei o quê. Você ganhava móveis, ganhava comida, ganhava geladeira, ganhava um tanto de coisa. E aí essa pessoa escreveu e ela ganhou. E aí um dos doadores falou assim: olha, eu vou fazer toda a doação para a casa dessa mulher. Só que eu quero que você diga para ela que quem deu foi o diabo. E viu que a mulher era crente, era simples. Ele falou: eu quero que você diga quando ela for receber que quem deu foi o diabo. Ele queria envergonhar aquela mulher. Ele queria mostrar para ela que ser crente é ser bobo. E na hora que ela recebeu, as câmeras estavam lá. Pegou aquela felicidade, aquela alegria, ela ficou muito feliz. Chorou, emocionada. Ela diz: meu Deus disse que eu iria ganhar. Ia chegar a minha hora, que eu ia ser feliz. Eu ia ter condições, que ele ia mover minha casa. E ela ficou muito feliz, mas não perguntou quem deu. E o repórter pergunta para aquela mulher e diz o seguinte: a senhora não quer saber quem deu? Ela diz o seguinte: não me interessa, porque quando meu Deus manda, até o diabo obedece. Deus usa até o diabo. Deus usa pessoas carnais. Mas não significa que o diabo está agradando a Deus. E a palavra de Deus fala sobre isso. Entretanto, versículo 9 de Romanos 8. Vocês não estão sob o domínio da carne. Estar sob o domínio da carne é pertencer à carne. É estar no território da carne. Mas do Espírito. Diga a pessoa que está perto de você: você está debaixo do domínio do Espírito. Você pertence ao domínio do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês,
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, querido, não tem como mapear fisicamente se alguém está, olha, quem senta à minha esquerda está no domínio da carne, quem senta à minha direita está no domínio do Espírito. Isso não tem como nós medirmos dentro de uma igreja, não tem como nós medirmos apenas olhando, nós simplesmente observamos através da caminhada, da nossa jornada. E infelizmente tem pessoas que hoje estão no domínio da carne e amanhã estão no domínio do Espírito. E a Bíblia diz que essas duas leis operam dentro de nós constantemente. É a antiga natureza e a nova natureza lutando por espaço dentro de nós. Um é oposto ao outro. Eles jamais vão chegar a um ponto de equilíbrio. O apóstolo continua. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Eu quero que você preste atenção nessa promessa. A maior promessa na palavra de Deus é que todos aqueles que creem em Jesus vão ter os seus corpos ressuscitados e vão viver eternamente. Por incrível que pareça, parece que isso não é muita coisa hoje. Essa é a maior promessa. Que nós vamos ter os nossos corpos ressuscitados, glorificados e viver com o Senhor na terra prometida. Nós sabemos que as coisas do Antigo Testamento, elas são sombra daquilo que é o novo. Então, quando Deus tira o povo do Egito, eles passam pelo deserto, são batizados no Mar Vermelho, depois no Jordão, para entrar na terra prometida. Deus está nos mostrando algo que Ele quer fazer, que é muito maior do que o reino físico, do que a dimensão física. Eu vou tirar vocês do domínio das trevas, como propriedade das trevas, de Satanás, e eu vou transportar vocês para o meu reino. Eu vou transportar vocês para um reino de transformação. Eu vou levar vocês para o reino de Deus. Nesse reino de Deus existe uma nova Jerusalém. E nesse lugar, aqueles que tiverem os seus corpos ressuscitados, aqueles que tiverem a sua vida, vão viver para sempre. É um lugar de liberdade completa. Quando Adão come da árvore do conhecimento do bem e do mal do jardim, Deus expulsa ele do jardim. Qual o propósito? Deus não queria que o homem vivesse eternamente. Deixa eu falar algo para você, querido. O homem viver eternamente hoje é viver eternamente pecando. É viver eternamente trazendo morte. Se em 100 anos que nós passamos pela terra, nós conseguimos destruir a terra, imagine se nós vivêssemos a eternidade. Por quê? Porque o pecado não é apenas uma ação, é uma mentalidade. É um sistema de crença. É um pensamento. Mas Deus decide fazer algo novo nas nossas vidas. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Porque o que eu tenho é boas notícias. Deus decide fazer o seguinte: eu vou colocar pessoas na terra prometida. Eu vou colocar pessoas para morarem comigo na eternidade. Eu vou colocar pessoas com o seu corpo glorificado. Corpo extraordinário. Toda vez que eu leio a palavra, eu fico pensando, cara, como que vai ser ter esse novo corpo? Imagina, o corpo de Jesus atravessava paredes, aparecia e desaparecia em lugares. Fico imaginando que o que aconteceu com Filipe, ele ser transladado, mesmo sem ter seu corpo ressuscitado, vai acontecer com aqueles que têm os seus corpos agora glorificados por Deus. Corpos extraordinários. O apóstolo Paulo fala que o nosso corpo ainda está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo. Porque Deus decidiu libertar a gente não de fora para dentro, não a partir do nosso corpo, mas Deus decidiu libertar a gente a partir do nosso espírito, da nossa alma. Para que quando nós alcançarmos essa libertação de dentro para fora, nós pudéssemos receber o nosso novo corpo e viver eternamente no reino de Deus. Querido, não faz sentido Deus colocar pessoas que amam a carnalidade e o pecado num lugar de perfeição. Sabe por quê? Porque escravos vão matar tudo de bom que estão ao seu redor. Quantas pessoas Deus tem colocado num lugar diferente?
Deus tem colocado no lugar de liberdade, no lugar de vitória, mas eles ainda insistem em serem escravos, insistem em amar o pecado, insistem em ser carnais. A palavra de Deus fala, nós somos livres, nós somos libertos. E o apóstolo Paulo continua, versículo 12: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Quero dizer para você, querido, tem algumas pessoas que ficam dizendo, Deus está irado, Deus vai matar, Deus vai fazer. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Senhor, Ele é compassivo. Mas tem uma coisa que ainda mata, e o pecado ainda mata. A mentalidade de carne é destruição. O pecado ainda mata. Ele não deixou de matar depois que Jesus veio da cruz do Calvário. O pecado ainda mata. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Ele continua matando. O pecado ainda mata. A carnalidade ainda mata. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, vocês foram livres. Vocês foram salvos, vocês não devem mais nada à carne, vocês não devem mais nada ao pecado, vocês não têm mais nenhuma dívida, não vivam sujeito a elas, vocês podem viver acima disso. A mentalidade da carne precisa ser quebrada na mente de vocês. Ele diz, porque se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. O apóstolo Paulo está falando, não é uma autodisciplina, não é ter autoajuda, não é ter um curso que vai te ajudar, uma terapia que vai resolver o seu problema. O apóstolo Paulo fala, somente pelo Espírito de Deus, vocês vão conseguir fazer com que a carne de vocês esteja crucificada, esteja morta. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, versículo 14, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha a nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui para nós, isso é extremamente importante. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Sabe, o Espírito, tem pessoas que acostumaram o seguinte, elas costumaram viver na opressão, e elas nunca foram guiadas por Satanás, elas foram puxados, arrastados pelo diabo, pelas cordas do pecado, pelo inimigo, que faz com que as pessoas fiquem possessas. Mas no Espírito, no reino de Deus, Deus não te amarra na coleira, Ele te guia. Ou seja, a pessoa para vencer no reino de Deus, a pessoa para crescer naquilo que Deus tem para ela encontrar a liberdade, ela tem que escolher diariamente. É uma escolha. Eu escolho hoje, eu escolho amanhã, eu vou escolhendo ser guiado por Deus. O dia em que eu não quiser ser guiado por Deus, Deus não vai me guiar. Nós somos tão acostumados a viver nessa opressão. Estava conversando com o pessoal, eu vejo pessoas que às vezes é uma cultura um pouco do Brasil, ou talvez da América Latina, que as pessoas querem que você puxe ela pelos cabelos e mostra a ela que é a verdade. Elas não conseguem viver com libertação, elas não conseguem viver como pessoas que têm que decidir o que elas têm que fazer. O Espírito Santo de Deus vai te guiar, Ele vai conversar com você. E a palavra de Deus fala, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus vai conversar com você e vai dizer, posso te guiar? Posso te guiar a uma vida abundante? Posso te guiar a liberdade? Eu posso te guiar? E aí é quando nós decidimos se é melhor no mundo, se é melhor na terra prometida. Eu lembro que, é engraçado, porque à medida que você vai amadurecendo, eu acho que a maioria dos cristãos já fizeram essa oração, Deus, tira minha vontade.
Deus me transforma da noite para o dia. Tira essa vontade do meu coração. Deus não vai tirar a sua vontade. Ele vai te guiar, se você decidir submeter a sua vontade à vontade dele. Amém? Ele fala, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. O espírito não nos escraviza. Ele nos guia. E às vezes nós somos tão acostumados a ser escravizados, a alguém gritar com a gente, a alguém falar isso com a gente, que nós não aprendemos a viver em liberdade. E como eu disse semana passada, a liberdade custa mais do que a escravidão. A liberdade, você paga um preço maior. É por isso que tem pessoas que amam a escravidão, só não amam o opressor, como eu disse. Por quê? Porque na escravidão, na prisão, você tem comida, você tem segurança, você tem roupa. Não é a roupa que você quer, mas na liberdade, você tem que aprender a lutar por aquilo que é seu. Na liberdade, você tem que aprender a pegar em armas. O povo sai da escravidão sem pegar em uma espada, mas Deus não permitiu eles entrarem na terra prometida sem aprenderem a lutar. Porque aquilo que Deus te dá, alguém vai querer tomar. Aquilo que Deus coloca nas suas mãos é tão precioso que alguém vai querer tomar e você vai ter que dar valor. Você vai ter que aprender a dar valor. Você vai ter que aprender a lutar por aquilo que o Senhor coloca na sua mão, na sua vida. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. E deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deus não vai te manipular. Ele vai te persuadir. Ser persuadido é melhor do que ser manipulado. E o Espírito Santo de Deus, eu não estou aqui para te escravizar. Você vai ter que aprender a lidar com liberdade. Você vai ter que aprender a administrar a sua liberdade. Mas ele diz, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Preste atenção nisso. O apóstolo está dizendo o seguinte, olha, vocês são filhos de Deus, receberam o Espírito Santo de Deus. E agora ele vai guiar vocês a toda a verdade. E Jesus diz que quem conhece a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Ele vai guiar vocês, a mostrar para vocês que vocês são livres de fato. Mas deixa eu falar algo para você. O Espírito está te treinando, ele está colocando a sua realidade, porque você é herdeiro de Deus. E co-herdeiro com Cristo. Mas ele fala, vocês também precisam entender, e para nós herdarmos aquela posição, você precisa passar por sofrimentos. E são os sofrimentos, são as dificuldades, a sua reação a esses sofrimentos, e essas dificuldades que te torna maduro para você participar da glória de Cristo. Está comigo ou não? Esses sofrimentos que te tornam maduro para você participar da glória de Cristo. Ele fala o seguinte, versículo 18: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Querido, todo pai sábio que tem uma companhia, pai rico, eu observo isso. Ele não dá as coisas de mão beijada para o filho. Muitos pais fazem com que os filhos comecem na empresa que um dia pertencerá a eles, lá de baixo, aprendendo passo a passo, sofrendo as dificuldades, aprendendo a lidar com as pessoas, trazendo maturidade, trazendo tudo aquilo que eles precisam. Ele vem aprendendo lá de baixo, eles vêm calgando,
O pai sabe que o futuro daquela empresa vai ser do filho, mas ele quer mostrar para o filho que as coisas não são simplesmente da cabeça dele. Ele precisa aprender o processo para que amanhã aquilo que o pai construiu ele não destrua. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós somos herdeiros de Deus. Você sabe o que é ser herdeiro de Deus? Você não é herdeiro do homem mais rico do mundo. Você é herdeiro do Criador do universo. Nós não estamos falando de planeta Terra. Nós não estamos falando de dimensão física. Nós não estamos falando simplesmente de ter finanças. Ser herdeiro de Deus é ser como Deus. É Deus poder confiar a nós o seu poder. Se você tivesse o poder de Deus por um dia, o que você faria? O que você faria? Eu fico imaginando, alguém deve ter sido Jesus foi muito bem treinado e muito maduro para ter todo o poder de acabar com aquela palhaçada, no abrir e fechar de olhos, no estalar de dedos, simplesmente aceitar passar pela humilhação e pela cruz. Porque tem um outro detalhe que eu quero dizer para você. Existe um outro ponto que eu sempre observo às vezes na igreja. Tem muitas pessoas fazendo sem saber quem são. Todas as pessoas que fazem e servem sem saber quem são, eles precisam de aplauso de homens, eles precisam de tapinha nas costas, eles precisam de alguém para falar algo, eles precisam estar no meio daqueles que deixam eles confortáveis. Pessoas que não sabem quem são, não podem ir para o deserto. Pessoas que não sabem quem são, se perderem o título, se perderem a posição, elas não são nada. Deixa eu falar algo para você, querido. Se o seu trabalho, se a sua posição, seja de pastor, seja de líder, seja de empresário, é tudo que você tem, é quem você é melhor você não perder essa posição. É por isso que eu vejo pessoas que quando não têm o púlpito, elas ficam sem identidade. Quando elas não têm empresa, elas não sabem o que fazer. Porque elas não sabem quem são. E a tentação de Jesus no deserto é: se você é filho, se você é. Pessoas que são ligadas à carne, pessoas que são submetidas à carne, a identidade delas nunca está firmada. O diabo sempre vai brincar com a identidade dela. Por isso que ela passa por coisas que ela não deveria passar. Ela suporta certas circunstâncias e ela quer ir além para que a identidade dela seja aprovada por homens e não por Deus. Mas olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: aprenda a sofrer, porque você vai ser herdeiro de Deus. Olha o que a Bíblia diz no versículo 19: nós temos um trabalho. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos temos os primeiros frutos do Espírito. Gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? A esperança que nós somos salvos é da
da nossa completude de adoção como filhos e da redenção do nosso corpo. Mas para isso nós precisamos aprender. O Senhor veio nos libertar de dentro para fora. E a carnalidade precisa ser quebrada das nossas vidas. Querido, nós não medimos dentro da igreja, nós não medimos no reino de Deus pessoas pelo nível de bondade e comprometimento. Porque tem pessoas comprometidas e bondosas que são 100% carnais. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 6. Oh Deus, teu sangue me redimiu. Agora vivo só para Ele. Me tornei escravo dele. Gálatas 5, versículo 13. Porque, irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Apenas não permitam que a liberdade se transforme em desculpa para darem margem à velha natureza. O apóstolo Paulo está dizendo algo bem interessante aqui. Ele está falando algo, está dizendo, olha, se vocês foram livres e usam dessa liberdade para dar lugar a essa velha natureza, significa que vocês ainda não foram livres interiormente. A mente de vocês ainda é uma mente escrava, porque a velha natureza é escravidão. E ele começa a dizer, ao contrário, sirvam uns aos outros em amor, porque a Torá toda é resumida em uma frase: ame o próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e arrancam pedaços uns dos outros, cuidado, vocês acabarão se destruindo. Minha mensagem é: vivam pelo Espírito, então vocês não farão nada do que a velha natureza deseja. Porque a velha natureza deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é oposto à velha natureza, ou à carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que vocês perceberão a incapacidade de realizar todas as suas boas intenções. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não se encontram em sujeição ao sistema resultante da perversão da Torá ou da lei em legalismo. É evidente que a velha natureza realiza. Preste atenção nisso. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja mais religiosa do Novo Testamento. A igreja que queria tanto agradar a Deus, que eles entenderam na cabeça deles, que eles tinham que guardar a lei, que tinham que ser circuncidados. É a igreja mais religiosa. O apóstolo Paulo está dizendo para eles assim: essa religião de vocês, esse espírito de julgamento, esse desejo de guardar a lei, de ser um judeu, é simplesmente obra da carne. Toda pessoa para mim que parece muito espiritual, ela quer parecer muito espiritual, é pura carne. Pura carne. E ele está dizendo o seguinte: é evidente que a velha natureza se realiza. Ela expressa mediante a imoralidade sexual, impureza e indecência, adoração de ídolos, o uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, rixa, contenda, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Advirto-os agora, como já fiz antes: os que praticam essas coisas não terão parte no reino de Deus. O reino de Deus é para quem cansou do mundo, para quem cansou do pecado, é para quem cansou das trevas. Eu posso viver uma vida de obras da carne na igreja, mas não no reino de Deus.
É engraçado que Jesus expõe os fariseus, os saduceus, ele fala: vocês são hipócritas, julgam todo mundo, mas eu conheço vocês. Começa a revelar quem eles são, os homens mais religiosos da época, os conhecedores da palavra. Mas o Senhor fala: mas o fruto do Espírito não é a obra da carne, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade. Querido, fidelidade é fruto do Espírito. Humildade, autocontrole. Não existe nada na lei contra essas coisas. Além disso, quem pertence ao Messias Yeshua condenou a velha natureza à morte na cruz, com suas paixões e desejos. Já que é pelo Espírito que temos vida, que seja também pelo Espírito que ordenemos a vida diária. Não nos tornemos convencidos, provocando e invejando uns aos outros. É engraçado a palavra de Deus falar fruto do Espírito ao invés de obra do Espírito. Porque no reino de Deus, a forma como Deus nos transforma é através do relacionamento. 2000 anos atrás, Deus envia o seu Espírito para dar continuidade a um processo de libertação. Nós crescemos tanto na estrutura de pecado, crescemos tanto na estrutura de mentira. Só o Espírito de Deus, 24 horas conosco, ministrando, nos guiando, nos direcionando, para que nós possamos viver a realidade de quem nós somos em Deus. Chorar, se pelo Espírito. O apóstolo Paulo fala: viva, faça com que a sua vida seja dependente do Espírito diariamente. Ele não está aqui para fazer você sentir um arrepio diferente. Ele não está aqui para fazer você se sentir melhor, para você cair na unção do riso. Ele não está aqui para ficar trazendo revelações. Deixa eu falar algo. Tem pessoas que gostam das coisas espirituais, elas não gostam da eternidade. Tem pessoas que gostam de palavras proféticas, elas não gostam de Cristo. Eu não sei se uma pastora aqui um dia falou que uma pessoa foi lá orar com ela, chegou para orar, foi orar com ela. Foi lá pedir oração: irmã, ora para mim. Quando ela ia orar, o Senhor falou para ela: não ora. Por quê? Ela acabou de sair da cartomante, do centro de macumba, e veio pedir oração. Tem pessoas que amam coisas espirituais, eles não amam a eternidade, eles não amam as coisas de Deus. Tem pessoas que amam a prosperidade, mas não amam aquele que faz prosperar. Tudo isso é obra da carne. É errar o alvo. Como eu tenho dito, as pessoas querem ser felizes, mas elas querem ser felizes sem Deus. Mas deixa eu falar algo para você. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há vida, não há transformação social, não há mudança na nossa sociedade sem Jesus, o Cristo. Tudo aponta para Ele. É por Ele e para Ele. Todas as coisas têm que apontar para Ele.
está decidido no céu e na terra, que sem que o nome de Cristo seja exaltado, nada vai dar certo no mundo. Nada vai dar certo no mundo. É por isso que as revoluções extraordinárias, elas têm que passar pelo povo de Deus. Elas passam por aqueles que se submetem ao reino de Deus, porque só o nome de Jesus, nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, só o nome daquele que é eternamente, vai trazer à humanidade o fim que eles desejam. Coloque-se em pé nessa noite, eu quero orar com você.